Olá, bem-vindos ao nosso novo módulo. Kolmogorov, Smirnov, Wilcoxon, Shapiro. Se você escutasse esses nomes, o que você pensaria? Independente de serem relacionados a bebidas alcoólicas ou a produtos de limpeza ou de consumo, esses nomes são de cientistas que trabalharam bastante na contribuição da estatística de distribuição de dados. Assim, o objetivo da nossa aula é que a gente compreenda os tipos de distribuição de dados, principalmente associados a variáveis quantitativas contínuas, suas características e uma delas, principalmente a curva normal. Como conteúdos, nós veremos as características das distribuições, os tipos de distribuição e faremos um teste de normalidade. Levaremos em torno de 35 minutos para essa aula. Portanto, fiquem bem acomodados que nós vamos começar. Vamos voltar a esse módulo algumas informações que vimos anteriormente. Vamos trabalhar alguns conceitos das distribuições de frequências das variáveis que são contínuas. Vamos ver algumas características dessa figura. Primeiramente, vamos observar o painel A e o painel B. Percebam bem que essa é uma distribuição de dados. E os dados podem ser distribuídos de forma simétrica ou de forma assimétrica. Vamos observar o que é essa simetria. A simetria é nada mais que se você passar uma linha dividindo os dados na metade, e nós vimos isso no nosso curso de estatística, onde nós definimos essa estatística pela mediana, nós vamos ter o mesmo conjunto de dados de um lado e do outro. Então, esse tipo de distribuição é um tipo de distribuição simétrica. Percebam bem que no exemplo B, nós também temos um tipo de distribuição simétrica. Embora na parte central apresente poucos dados, mas veja que os dados na lateral, eles apresentam a simetria. Isso significa que se eu rotacionar esses dados em relação ao eixo X, você vai ter o mesmo conjunto de dados ou a mesma forma, a mesma figura. Já existem as distribuições que também são ditas assimétricas, que é quando os seus dados estão mais voltados para um lado da sua distribuição. Percebam bem aqui no gráfico C, em que eu apresento um acúmulo de dados maior no lado esquerdo da figura. Percebam bem, na barra cinza e na barra branca. A primeira barra central cinza e branco apresenta mesma altura. Isso significa que apresenta a mesma frequência. Mas se eu observo a segunda cinza e a segunda branca, veja que a barra cinza já está um pouquinho mais alta e a terceira bem mais alta do que a barra branca. Isso significa que eu tenho mais valores ou uma frequência maior desse lado esquerdo dos dados. No D, nós já temos a situação oposta. Nós vemos que a maior frequência de dados encontra-se na parte direita. Então, nós podemos definir que existe uma assimetria nesse conjunto de dados, onde nós chamamos a assimetria positiva, onde a frequência de dados é maior do lado esquerdo, e a assimetria negativa, a maior frequência no lado direito. Outra maneira também de nós caracterizarmos a distribuição dos dados é também pelo achatamento da sua distribuição, em que a gente chama esse termo de curtose. Sempre esses dados estão relacionados com uma curva chamada curva de distribuição normal. E se esses dados estão mais achatados ou mais alongados em relação a essa curva, esse termo, a curtose, vai nos dizer isso. Então percebam de novo. Se eu tenho uma curtose que seja igual a zero, isso significa que a distribuição dos meus dados segue parecido com a distribuição normal. Agora, se esse valor de curtose apresenta um valor positivo ou maior que zero, percebam bem que os meus dados é como se eles se acumulassem em torno de um valor central, o que faz com que o valor da minha curva aumente e é chamado uma curva platicúrtica, portanto, curtose maior que zero. A partir do momento que eu tiver uma curtose menor do que zero, então meus dados estão mais achatados, como demonstrado aqui nessa figura, e nós chamamos essa curva de lepticúrtica.
E, com a curtosa igual a zero, significa que nós temos uma curva chamada de mesocúrtica. Então, vimos essas características das distribuições. E existem diversos padrões ou diversos tipos de distribuição. Nós temos distribuições do tipo chamado de Poisson e distribuições também de Weibull. Mas o que interessa também na área de ciências biológicas da saúde são algumas distribuições bem características. Vou trazer uma delas para vocês. Uma distribuição do tipo exponencial. Percebam que na distribuição exponencial eu tenho um aumento da concentração de dados de um lado da curva. Então vamos olhar aqui, por exemplo, nessa figura de crescimento bacteriano. Perceba que no crescimento bacteriano nós temos uma distribuição exponencial, que ao longo do tempo nós temos um aumento na quantidade de bactérias. Ou em outra situação bem característica, que é a reação em cadeia da polimerase, que nós também temos uma distribuição exponencial da quantidade, seja de DNA, seja de RNA, do que for aplicado para a situação, daquelas fitas ou daquela situação onde você tem um crescimento exponencial. E nós também temos uma situação de decréscimo ou de decaimento exponencial. Então, há algumas situações que você trabalha com elementos radioativos, onde esses elementos radioativos decaem de forma exponencial, como, por exemplo, e é bem propagandeado, o exemplo do carbono 14 ou do potássio 40. Bem, visto então essas distribuições, uma que é bastante interesse, que nós falamos no início do módulo, é a distribuição gaussiana, ou distribuição do tipo normal. É uma distribuição que está associada a variáveis quantitativas contínuas e que tem esse formato, o formato de sino ou esse formato característico dessa onda. Percebam e vamos observar bem essa figura. Nessa figura, nós temos exatamente uma grande concentração do dado no centro dessa figura, ou no centro desse sino, e uma menor quantidade nas laterais. O que isso significa? Significa que nessa distribuição do tipo normal, grande parte dos seus dados estão concentrados no centro, onde estará localizado provavelmente a média, a mediana e a moda dos dados. E por que então que a gente precisou calcular essas medidas descritivas? Para que a gente pudesse descrever a minha variável. Então, sua população, se ela tiver um formato, uma distribuição normal, ela vai ter essas características. E além do mais, por que então investigar também o desvio padrão? Porque o desvio padrão me dá uma variabilidade ou de quão dispersos estão os seus dados. Então percebam bem aqui, nessa situação, nós partimos do valor de 0, mínimo, a 25, que é o máximo. Então, a parte central, nós podemos inferir que a média está em torno de 12,5, o valor arbitrário que nós temos para essa figura. Então, se eu pegar o valor de um desvio padrão, significa que eu somo um desvio padrão para mais, isso quer dizer 12,5 mais o valor do desvio padrão, e 12,5 menos o valor do desvio padrão. O que isso significa? Significa que eu vou abordar uma determinada área dessa figura. E essa área da figura está exatamente associada com a quantidade de dados ou a probabilidade dos dados que eu tenho nessa faixa, que significa que eu tenho 68,27% dos dados dentro dessa faixa, que é o 12 mais um desvio padrão para a direita, 12 menos um desvio padrão. Se eu agora utilizar 2 desvio padrão, significa que eu vou aumentar a minha faixa de valores e, consequentemente, aumentar a probabilidade de quantidade de dados dentro daquela faixa. Isso significa que para aproximadamente 2 desvios padrões, eu teria 95,45% dos dados dentro daquela faixa. E se eu quiser representar quase a totalidade dos meus dados, eu posso pegar 3 desvios padrões. E como vocês podem perceber na figura, nós abordamos 99,7% dos dados. Então significa que essa curva gaussiana vai me dar exatamente a probabilidade de eu conseguir representar os meus dados dependendo do valor que eu escolho, da média, claro, mais ou menos os desvio padrão. Essa situação é uma situação chave para que a gente compreenda os testes estatísticos que veremos posteriormente, porque eles estarão relacionados com essa curva de distribuição gaussiana para essas variáveis. Bom, mas aí, na situação
Como saber se uma variável tem uma distribuição normal? Se ela pode ser representada por aquele formato, numa curva gaussiana ou a distribuição em sino. Então, para isso, a gente já pode ter um indicativo de como, se esses dados se distribuem de forma normal ou não. Primeiramente, vamos observar quais são os valores da média, mediana e moda. Se os valores estiverem muito próximos um do outro, esse já é um indício de que provavelmente os seus dados possuem uma distribuição gaussiana ou distribuição normal. Mas para você ter certeza mesmo, é necessário passar um teste de normalidade. Normalmente esse teste de normalidade é dito um teste paramétrico. E, portanto, se os dados apresentam distribuição normal, utilizamos testes paramétricos. Se a sua variável não tem uma distribuição normal, isso significa que você vai utilizar testes não paramétricos. Então, nessa situação, existem diversos testes de normalidade, como, por exemplo, o Kolmogorov-Smirnov, o teste do Shapiro-Wilk. E aqui abordaremos o teste do Kolmogorov-Smirnov. Portanto, preste atenção a partir desse momento. Eu farei exatamente uma distribuição ou uma especificação de como passar esse teste Kolmogorov-Smirnov. Mas para isso, precisamos relembrar as hipóteses estatísticas. Em um módulo passado, vocês viram comigo como construir esses tipos de hipótese. Nós partimos desse estudo, como por exemplo, o estudo do reflorestamento de áreas degradadas com eucaliptos, vimos os objetivos e tivemos uma hipótese científica, que é o reflorestamento com eucaliptos modifica o solo de áreas degradadas. E a partir dessa situação, nós construímos duas hipóteses estatísticas. Aqui a média da umidade do solo de áreas degradadas é igual à das áreas reflorestadas, ou a hipótese alternativa em que essa média da umidade é diferente. Então, já que nós aprendemos como construir essas hipóteses estatísticas, podemos voltar ao teste Kolmogorov-Smirnov. Bom, primeiramente, a gente tem que construir as hipóteses estatísticas para esse teste. E a hipótese estatística diz o seguinte, é que os dados da variável de seu interesse provavelmente estejam dentro de uma distribuição normal. Então, a minha hipótese nula me diz que os dados seguem uma distribuição normal. Já a hipótese alternativa não, é que os seus dados não seguem uma distribuição normal. Exatamente porque você vai comparar o seu dado com os dados da distribuição normal. Tá? Então, nessa situação, a gente vai ter que determinar um índice ou um termo, que eu vou nomear aqui de D índice N máximo, que é nada mais que a máxima diferença absoluta entre a função de distribuição acumulada assumida dos dados, isso significa distribuição normal, e a função empírica dos seus dados. Mas vamos com calma que a gente vai ver os passos e entender o que significa esse índice D índice N. Uma vez calculado esse índice N máximo, você pode comparar o valor que foi calculado com o valor crítico que está em tabelas. E, portanto, se esse o DN máximo for menor que o DN crítico, significa que nós vamos aceitar a hipótese nula, que os dados não seguem a distribuição normal. Se o dado que você determinou, o DN máximo, for maior que aquele crítico, isso significa que você tem que rejeitar a hipótese nula e agora aceitar a hipótese alternativa.